Olá, sou o professor Catian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Revisão de Matemática da Banca Avança SP. Informações sobre concursos em andamento. Câmara Municipal de Osasco, provas no dia 17 de 11 de 2024. Prefeitura Municipal de Amparo, processo seletivo, provas dia 15 de dezembro de 24. Processo seletivo, Prefeitura Municipal de Araçariguama, provas dia 18 de dezembro de 2024. Concurso público, Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itu, Ituprev, inscrições abertas. Concurso público, Prefeitura Municipal de Taubaté, inscrições abertas até o dia 16 de dezembro. Concurso público, Estância Climática de Morungaba, inscrições abertas até o dia 25 de novembro. Clique na descrição desta videoaula, links para o download de provas recentes da Banca Avança SP, editais de concursos citados e playlist com videoaula de matemática e raciocínio lógico. Então, vamos para uma revisão com 25 questões de matemática da Banca Avança SP. Bons estudos. Questão número 13. Está mal formatado aqui, mas vamos para frente. Em um determinado jogo de turnos, é permitido que o personagem avance em passos fracionários. Ele dá 4/3 de passo. Na segunda, 8/9 de passo. E na terceira, 16/27. Seguindo essa sequência lógica, na rodada quarta, qual será o tamanho do passo? Temos um problema aqui de raciocínio lógico numérico, sequência lógica de numérica. 4/3 para 8/9, 8/9 para 16/9. Observe que de 4 para 8, multiplicamos por 2. 3 vezes 3, 9. Então, esta fração foi multiplicada por 2/3. Portanto, se eu multiplicar 16 vezes 2, 32, 27 vezes 3, 81. 32, 81 avos, letra D. Questão número 14. A resposta é esta aqui, tá? Bom, vamos lá. Para serem aprovados em um determinado vestibular, os candidatos precisam fazer prova de português, matemática, conhecimentos específicos e redação. As notas finais dos estudantes são calculadas com base na média aritmética ponderada, ou seja, cada nota tem um peso na ordem: matemática, português 3, matemática 3, conhecimento específico 3, redação 1. Porém, aqui está. Porém, a universidade possui também uma regra, tal que a média aritmética simples da nota for maior que a média ponderada, prevalece a nota final, a média final, a média simples. Considere as seguintes notas dos participantes na tabela abaixo. Eu tenho, então, estudante 1, 2, 3. Notas final do 1, média ponderada. Então, vai ficar 8 vezes 3, mais 7 vezes 3, 9 vezes 3, 6 vezes 1, dividido pela soma dos pesos, que é 10. Isso aqui vai dar 24 mais 21 mais 27 mais 6, dividido por 10. Portanto, a média final do candidato 1, 7,8. Vamos calcular a média simples. A média simples é 8 mais 7 mais 9 mais 6, que dá 30 dividido por 4, 7,5. Prevalece a nota da média ponderada, 7,8. Então, se vocês observarem, 7,8 tem aqui
aqui e aqui. Já estaria eliminado duas opções. Nota final do segundo. 6 vezes 3, 8 vezes 3, 7 vezes 3, 9 vezes 1. Dá 24 mais 18 mais 21 mais 9 dividido por 10. 7,2, a média ponderada. A média simples vai ser 6 mais 8 mais 7 mais 9. Também dá 30. 12, ou melhor, dá 12 com 16 dá 29. Desculpa, errinho. 29 dividido por 4 vai dar 29 dividido por 4 dá exatamente, vamos lá, 29 dividido por 4 dá 7,25. 6 mais 8 mais 7, aqui vai dar 14, oh, desculpa pessoal, vamos voltando. Vamos lá, de novo. 6 mais 8 dá 14, 14 mais 17 dá 16, 30 dividido por 2, 7,5. Como prevalece a nota maior, então a nota do segundo aqui é 7,5, correto? Pode ser esta alternativa ou essa. Bom, nota do terceiro. 9 vezes 3, 6 vezes 3, 8 vezes 3, 7 vezes 1. Isso aqui dividido por 10. Então vai dar 27 mais 18 mais 24 mais 7. Dá 76 dividido por 10, 7,6. Vamos calcular a média simples. 9 mais 6 mais 8 mais 7. 15 mais 15, 30 dividido por 4 dá 7,5. Prevalece a nota maior. Portanto, o primeiro teve 7,8, que é exatamente a letra C. O segundo, 7,5 e o terceiro, 7,6, letra C. Desculpe os errinhos. Questão número 15 também está mal formatado, mas vamos lá. Sabendo que na figura abaixo o círculo está centrado em um dos vértices, aqui ó, bem no vértice do quadrado. O diâmetro do círculo mede 8. Portanto, o raio que a gente vai ter que utilizar vai ser exatamente a metade. Então, R igual a 4. E o lado do quadrado mede 6. Indique a área sombreada. Basta olhar o seguinte. Esta área sombreada aqui é a metade da área do quadrado. Observe, eu tenho aqui metade do quadrado, menos 1/4 do círculo. Estão visualizando? Metade da área do quadrado, que eu não queria riscar, mas vou inserir isso aqui, menos 1/4 do círculo. Então vai ficar assim, metade, 6 ao quadrado, área do quadrado, menos 1/4, πr quadrado. Π, no caso aqui é 3, sugestão, 4 ao quadrado. Então, vai termos aqui 36, metade, 1/4 de 3 vezes 16. Isso aqui vai dar 18. Aqui vai dar, simplificando aqui, vai dar 4 vezes 3 dá 12, 18 menos 12, 6 centímetros quadrados, letra D. 16. Em uma casa há 3 aparelhos de celular. O primeiro aparelho passa por atualização a cada 15 dias. O segundo a cada 20 dias. E o terceiro a cada 30 dias. Suponha que os 3 aparelhos foram comprados simultaneamente e na hora da compra foram atualizados. Então, já teve uma atualização. Quantos ciclos de atualização terão sido feitos no primeiro celular?
quando os aparelhos forem atualizados simultaneamente pela primeira vez. Eu vou resolver isso aqui braçalmente. Então vejam, o celular 1 atualiza a cada 15 minutos. Então 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 e assim sucessivamente. O segundo celular a cada 20 dias, 40 dias, 60 dias, 80, 100, 120 dias. O terceiro atualiza a cada 30 dias, 30, 60, 90, 120. A primeira atualização simultânea aqui acontece aqui, ó. A pergunta é: quantas atualizações teve o celular 1? 1, 2, 3, 4. Letra B. A sucessão numérica 9937777, 9937777 e assim sucessivamente mantém um padrão lógico, questão de sequência numérica, de formação indefinidamente. A soma dos 1.500, 1.050 primeiros números. Então, vejam, quando vocês têm uma sequência desse tipo, procure, no momento da resolução, escrever agrupando. Então, eu tenho aqui, dá para observar isso aqui, ó. O primeiro grupo tem 8 números. Aqui começa a repetir, tem mais 8. Então, a sequência nossa repete de 8 em 8. Ou seja, o padrão lógico é esse. Sempre vocês vão dividir por 8, no caso. Então, se eu dividir 1.005 por 8, eu vou ter 125 grupos, que dá 1.000. Então, eu vou ter esse aqui o primeiro grupo, esse aqui o segundo grupo, vai ter um terceiro grupo, um quarto grupo, e assim indefinidamente. Bom, 1.000 números formando 125 grupos. Sobram 5. Então, o que eu tenho que fazer? Ele quer saber a soma. Somando os grupinhos 9, 9, 3, 7, 7, 7, 7, dá 56. Então, aqui dá 56. Esse segundo grupinho aqui dá 56, o outro dá 56 e assim sucessivamente. Então, ele quer saber a soma desses 125 grupos de 8 mais 5, que são esses que restaram. Logo, nós temos o quê? 125 grupos, cuja soma dá 56, mais essa soma aqui que dá quanto? 99377 dá 35. Então, vai ficar 7.000, que é o produto disso aqui, mais 35, 7.035, letra A. Questão número 9. O 54º algarismo da expressão expansão decimal. Esse número aqui é uma dízima periódica simples, que repete, tá vendo? 86570, 86570 e assim por diante. Então, tenho essa sequência aqui, ó. Repete de quantos em quantos algarismos? De 5 em 5, correto? Ele quer saber o quingentésimo. O quingentésimo não é quinquagésimo. Se fosse quinquagésimo, seria 54. É quingentésimo. É o número que está na posição 504. Correto? Então, como que eu tenho grupo de 5 em 5, o que eu vou fazer? Se eu dividir 504 por 5, vai dar 100 grupinhos. Então, eu vou ter aqui, como ele repete de 5 em 5, eu vou ter 100 grupinhos de 5. Esse é um grupo, esse é o segundo e assim por diante. Então, dá 500. Mais 4 algarismos.
Esse é o primeiro grupinho. Segundo, eu tenho 100 grupos. E eu tenho mais um grupinho incompleto, que dá exatamente os 4 algarismos. Portanto, o quarto algarismo aqui vai ser exatamente esse que está em vermelho, 7, letra D. Questão número 15. Num gráfico de pizza, se quisermos representar uma fração de 36%, conforme a figura abaixo, qual deve ser o ângulo X? Então, vejam. Vamos aplicar uma regra de 3 simples. A circunferência toda tem 360 graus, que representa 100%. 360 graus, 100%. Eu tenho aqui 36%, x graus. Grandezas diretamente proporcionais. Então, 360 está para x, assim como 100 está para 36. Não precisa nem colocar a setinha no mesmo sentido aqui, para indicar que elas são grandezas diretamente proporcionais. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. 100 vezes x é igual a 360 vezes 36, 12.960. Então, x vai dar 12.960 dividido por 100, que dá exatamente 129,6 graus, letra B. 16. Numa obra de construção civil, há 2 possíveis formas de pagamento. Primeiro, o cliente paga mensalmente um valor proporcional ao que foi executado na obra naquele mês. 2. O cliente paga mensalmente valores fixos igualmente distribuídos no prazo da obra. Suponha que uma determinada obra vai custar 12 milhões de reais e tem prazo de 15 meses. Porém, no primeiro mês foi executado apenas 3% da obra. Nessa situação, quanto o construtor receberá menos se a forma do pagamento for a primeira em relação à segunda? Então vejam, 3% de 12 milhões é 0,03 vezes 12 milhões, que dá 360 mil reais. A diferença aqui, 12 milhões dividido por 15, que é a segunda opção, dá exatamente 800 mil reais. Portanto, esta fórmula 1 para 2 dá uma diferença de 800 mil reais, menos 360, 440 mil reais, letra D. Questão número 21. A Amazônia Legal brasileira, que pertence à Bacia Amazônica, tem uma área de aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados. Também estima-se que esta área tenha 400 bilhões de árvores. Considerando estes valores, qual a quantidade média de árvores por quilômetro quadrado na Amazônia Legal? Então, vamos lá, vamos fazer a razão da quantidade de árvores, 400 bilhões, dividido por 5 milhões de quilômetros quadrados. Vai dar a quantidade de árvores por quilômetro quadrado. 400 bilhões é esse número aqui. 400 milhões, dividido por 5 milhões. Como nós temos aqui zeros no numerador e denominador, posso simplificar. Corta 6 zeros, 6 zeros. Então, ficou 400 mil dividido por 5, que dá exatamente 80 mil árvores por quilômetro quadrado, alternativa letra D. 22. Um estudante está escrevendo um artigo e fará um gráfico em forma de triângulo para representar porcentagens conforme a figura. Então, nós temos aqui um triângulo. Os triângulos são equiláteros. Então, esse triângulo aqui marcadinho é equilátero e o triângulo maior equilátero. O estudante deseja que a sombra represente 10% da área total do triângulo maior. Ou seja, isso aqui é 10% do triângulo maior, área. Qual
deve ser a razão entre H e H maiúsculo, quer dizer, a altura do triângulo pequeno dividido pela altura do triângulo maior, respectivamente, para que esse seja possível. Então, vejam, da forma que eu resolvi, ficou bem simples. Ignorando a medida desse triângulo equilátero, eu posso escrever que a razão entre as áreas em porcentagem é 10 sobre 100. Simplificando, eu tenho a razão da área do triângulo menor dividido pela área do triângulo maior, 1/10. Simplificando dividindo por 10 e dividindo por 10. Então, a razão entre áreas, independente dos valores, será de 1 para 10. 10% representa uma parte do 100%. Então, essa é a razão entre as áreas. Lembrando que a razão entre os lados não é a razão entre as áreas. A razão entre os lados é a raiz quadrada da razão das áreas. Ou seja, isso aqui elevado ao quadrado. Então, eu tenho que H minúsculo dividido pelo H maiúsculo é igual a raiz quadrada de 1/10. Como aqui eu tenho em forma de raiz, vai ficar, então, raiz de 1 é 1 e fica a raiz de 10 no denominador. Portanto, a razão entre a altura do triângulo pequeno sobre a altura do triângulo maior é de 1 para a raiz quadrada de 10, letra D. Questão número 11. Na figura abaixo, sabendo que os arcos AD, que é esse arco aqui externo, e BC são semicircunferências concêntricas, cuja razão entre os raios é 5/4, e que a distância AB é 2 metros. Qual o perímetro dessa figura aqui, que é composta por duas semicircunferências, e o segmento AB e o segmento CD, que tem a mesma medida. Então, vamos lá. Como a distância AB, que é esta distância aqui, ó, é 2, e a razão dos raios da semicircunferência maior para o menor é 5/4, nós concluímos que o raio, multiplicando aqui por 2, eu tenho que o raio da semicircunferência maior é 10 e o raio da semicircunferência menor é exatamente 8. Portanto, vamos calcular o comprimento de AD. Já eliminamos que vai ser, então, isso aqui mais isso aqui dá 4. Aqui, para quem não está enxergando, aqui é 4. Então, se vocês observarem, já eliminamos a B, a C e a E. Só temos, então, duas opções. Vamos calcular, então, quanto que mede a semicircunferência AD. AD é exatamente iniciando aqui em A, chegando até D, que vai ser 2π, o raio é 10, dividido por 2, porque é metade. Simplificando, eu tenho 10π. A semicircunferência BD é essa interna aqui, que vai ser 2π vezes o raio, que é 8. Simplificando, 8π. Portanto, o comprimento dessa figura aqui vai ser exatamente 10π mais 8π mais o segmento ABCD, que é 4. Então, dá 18π mais 4 metros, letra A. A questão 12. Nesse tabuleiro aqui, a soma dos números em cada linha ou coluna deve ser sempre 15. Então, somando aqui dá 15, somando aqui tem que dar 15 e assim sucessivamente. Além disso, somente são utilizados os algarismos de 1 até 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sem repetição.
Qual o algarismo que deve ser colocado na posição sombreada para atender a regra abaixo? Então, eu tenho que colocar um valor aqui. Eu vou reproduzir de acordo com as alternativas. Então, primeiramente, eu vou colocar o 7. Vou colocar o 7 aqui. Então, vai ser 7. Logicamente, se aqui é 7 e a soma tem que ser 15, necessariamente aqui tem que ser 3. Só que somando 4 mais 9 dá 13, com 3 dá 16. Então, está excluída a opção A. A opção alternativa B, 8. Então, se eu colocar o 8 aqui, necessariamente aqui tem que ser 8 com 5, 13, aqui é 2. Somando aqui dá 15, satisfaz a condição. Como aqui é 4, aqui é 8, aqui tem que ser 3. 4 mais 3, 8. Não tem repetição de algarismo. Como nós temos aqui 3, 5, aqui tem que ser 7. Somando 3, 5 dá 15. Somando aqui também dá 15. Então, satisfaz. Logo, aqui eu tenho 9, 5, 14. Então, só pode ser 1. Logo, a resposta tem que ser 8. Letra B. Questão número 18. Se uma torneira despeja 0,1 litro, 1/10 litro de água a cada segundo, quantos litros a torneira terá despejado em 2 horas? Não tem necessidade de fazer regra de 3 simples. Basta fazer o seguinte. Em 12 horas, que tem 60 minutos, dá 720 minutos. Portanto, 720 minutos vezes 60 segundos dá 43.200 segundos. Como ele despeja 0,1 litro de água a cada segundo, nós concluímos 43.200 segundos multiplicado por 0,1 litro dá 4.320 litros em 12 horas. Letra A. Questão número 20. 9 amigos compraram 9 caixas de picolés. Algumas caixas tinham 5 picolés, outras tinham 8 picolés. Todos os amigos comeram 6 picolés e não sobrou nenhum nas caixas. Quantas caixas tinham com 8 picolés? Então, eu tenho que saber a quantidade de picolés de 8 e de 5. Se eles comeram 6 picolés e tinham 9 amigos, então eles comeram 6 vezes 9, 54 picolés. Esses 50 picolés serão divididos em caixas com 5 picolés e 8 picolés. Ele quer saber quantas caixas tinham 8 picolés. Então vejam, vamos fazer o seguinte. Se for uma caixa com 8, restarão 46. Tem que ser múltiplo de 5. Então, está descartado uma. Aliás, aqui também tem 1. Se for 2 caixas com 8, eles comeram 16. Restaram 38. 38 dividido por 5 não serve. Então, está descartada. Não pode ser caixas com 8 picolés, 2 caixas. Se for 3 caixas com 8 picolés, dá 24 picolés. Então, restam 54 do total, menos os 24, restam 30. 30 dividido por 8 dá quantas caixas? 5 caixas. Portanto, a resposta correta é exatamente letra B. Ou seja, quantas caixas tinham 8 picolés? Resposta: 3 caixas com 8 e 5 caixas com 5. Vejam, aparentemente parece uma questão bem difícil, só que nós temos que entender o raciocínio da questão. Vejam, 3 filas são formadas lado a lado. Na primeira fila,
a cada 2 pessoas existe um espaço vazio. Então, eu tenho aqui a linha e a fila, ou então coluna. Na segunda fila, que é a segunda coluna, esse espaço é a cada 4 pessoas. 1, 2, 3, 4, vazio. E na terceira fila, terceira coluna, é a cada 3 pessoas, conforme esta figura. Então, eu tenho a linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, 5, 6, e assim sucessivamente. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Percebe-se que nas linhas 3, 4 e 5, há somente 2 pessoas. Seguindo o padrão, qual a primeira linha que não haverá nenhuma pessoa? Então, vejam, aparentemente dá a impressão que é uma questão muito difícil. Vejam, precisamos entender o seguinte. Observem os espaços vazios. Eu vou fazer aqui a tabela, logicamente, para facilitar o visual. Então, vejam, eu tenho aqui as colunas, que eu vou representar as linhas, né? Vou colocar até a linha 12. Eu tenho a coluna 1, coluna 2, coluna 3, que ele chama aqui de fila. Vejam, nesta fila 1, nesta fila aqui, os vazios aparecem onde? Linha 3, linha 6 e assim sucessivamente. Então, linha 3, linha 6, linha 9, linha 12. Bom, agora já deu para visualizar uma luz no fim do túnel. Na linha 2, temos a cada 4 pessoas tem um espaço vazio. Então, então vai ser na linha 5. A próxima linha vai ser linha, observando o mesmo raciocínio da linha 1, da coluna 1. Então, 10. O próximo vai ser 15, que eu não coloquei. Na coluna 3, que ele chama de terceira fila, a quarta linha não tem nenhuma pessoa. Então, aqui é 4. A próxima vai ser 8, 12. Agora já ficou mais fácil de fazer a interpretação do problema. Então, eu vou escrever agora aqui na forma de linha. Espaço vazio da coluna 1. 3, 6, 9, 12. São os múltiplos de 3. Na linha 2, que é a coluna, na coluna 2, que é a fila 2, então, vamos lá. Linha, isso aqui nós chamamos de coluna 1, coluna 2, coluna 3, que o exercício chama de fila 1, fila 2, fila 3. Então, na fila 2, coluna 2, é o 5, 10 e assim sucessivamente. 5, 10, 15, 20. Na terceira fila, que é a coluna 3, a cada 4. Então, tenho 4, 8, 12 e assim sucessivamente. Pronto, agora já nós resolvemos a questão. Trata-se de uma questão de achar em que posição eu vou ter os espaços vazios. Observem, na linha 12, já tem vazio no primeiro e na terceira. Isso vai repetir num certo momento. É exatamente o mínimo múltiplo comum de 3, 5 e 4. Como são números pequenos, vamos fazer pela fatoração dos números primos. Dividimos por 2, 3, 5, 7. Basicamente, até o 5. Dividido por 2, tenho 3, 5, 2. Continuamos dividindo por 2. Então, nós temos aqui 3, repete, 5, repete, dá 1. Não tem mais divisão por 2. Dividimos pelo próximo número primo. O próximo número primo é o 3. Então, dá 1, 5, 1. Agora, vamos dividir pelo próximo número primo. O próximo número primo aqui que eu coloquei erradamente é o 5. Então, o próximo número primo é o 5. Então, vai dar 1, 1, 1. Portanto, o mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 5, ou seja, o menor número que é divisível simultaneamente por 3, 5 e 4,
é exatamente o produto desses fatores primos. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que dá exatamente 12 vezes 5, 60. Então, vai ser a 60ª linha. Ou seja, se nós continuássemos aqui, linha 13, 14, 15, 16, na 60ª linha, ou linha 60, não terá nenhuma figura de pessoa. Logo, a alternativa correta é exatamente letra A. Entenderam? Questão bem interessante da banca Avança SP. Concursos públicos que estão sendo realizados. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para que vocês recebam as notificações das demais videoaulas do meu canal. E se você gostou, não esqueça, dá um like. E se você está interessado nas demais videoaulas, cliquem na playlist Banca Avança SP. O link está na descrição desta videoaula. E, por favor, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas, divulgando o nosso trabalho, que é estritamente gratuito. O que vocês podem fazer, colaborar monetariamente, é clicar no link Valeu Demais. Qualquer contribuição, conforme diretrizes do canal YouTube, nós agradecemos. Ou então, na descrição desta videoaula, nós temos a chave Pix, para que vocês colaborem também de uma forma espontânea. Qualquer valor, agradecemos a colaboração de vocês. Um grande abraço e até as próximas videoaulas. Questão número 11. Um carro tem 4 rodas e uma moto tem 2 rodas. Sabe-se que um pátio há 100 veículos, somente carros e motos. Adalberto contou o número de rodas dos veículos desse pátio e encontrou o valor de 336. Quantos carros tem no pátio? Então, nós temos aqui carros e motos, num total de 100 veículos. E o total de rodas, 336. A pergunta é, quantos carros? Essa questão é uma questão recorrente em concursos públicos. Então, como o exercício está pedindo o número de carros, vamos montar o seguinte sistema. 4 rodas de carros mais 2 rodas de motos dá um total de 336. Somando carros mais motos, nós temos um total de 100. Como o exercício está pedindo a quantidade de carros, nós vamos eliminar a variável motos, multiplicando esta equação 2 por menos 2. Então, vai ficar menos 2 carros menos 2 motos igual a menos 200. Somar com a primeira equação. Então, observem o que vai acontecer. 2 motos menos 2 motos dá 0. Então, 4 carros menos 2 carros dá 2 carros, que é igual a 136. Portanto, o total de carros, 136 dividido por 2, que dá exatamente 68 carros, que é a alternativa letra A. Questão número 12. Observe o trecho. Aberta em 2021, a piscina mais funda do mundo tem 60 metros de comprimento, de profundidade e abriga até uma cidade subaquática. Com 14 milhões de litros de água, a temperatura média de 30 graus centígrados. A Deep Dive Dubai é certificada por Guinness World Records como a piscina mais profunda para o mergulho no mundo. Indique o valor do volume de água da piscina mencionada na unidade metros cúbicos. Então, vamos lá. Lembrando, 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. É uma caixa d'água de 1 metro por 1 metro. Como nós temos aqui 14 milhões de litros, então 14 milhões de litros dividido por 1 milhão de litros dá exatamente, corta os 3 zeros,
Então, nós temos 14 mil metros cúbicos, letra C. Questão 23. As demais questões são resolvidas na parte 1. Considere as retas paralelas cortadas por uma transversal. Eu tenho aqui duas retas paralelas, R e S, cortadas por uma transversal T. Sobre esta figura, os valores de x e y, respectivamente, valem. Então, x é o primeiro, y é o segundo. Então, vejam, esses dois ângulos aqui, o 4x e esse ângulo 120 menos 2x, são chamados de ângulos alternos internos. Ele tem medidas iguais. Portanto, 4x é igual a 120 graus menos 2x. 4x mais 2x igual a 120 graus. Aqui vai dar 6x igual a 120. X, 120 dividido por 6, x igual a 20 graus. Como aqui está dizendo que é na ordem x é o primeiro, o único valor que tem o 20 graus como primeira opção é A. Logo, a resposta, sem achar o valor do y, letra A. Vamos achar o y. Este ângulo aqui, 4x, e este ângulo y mais 8 são chamados de ângulos correspondentes, um interno, outro externo. Eles têm medidas iguais. Então, 4x é igual a y mais 8. Como x é 20, 4 vezes 20 dá 80. Então, y vai ser 80 graus menos 8, que vai dar exatamente 72 graus. Ou seja, x 20 graus, y 72 graus. Questão 24. Uma fábrica de biscoito produz 150 pacotes por dia, utilizando 25 funcionários, supondo que os 25 trabalharam. Com o objetivo de ampliar a produção para 450 pacotes, quantos funcionários deve ter? Então, vejam, quantos funcionários devem ser contratados, Desses 25, eu devo contratar quanto? Então, vejam, a produção de cada funcionário é 120 pacotes dividido por 25 funcionários. Então, cada funcionário, 6 pacotes dia. Como nós temos 450, se eu dividir 450 pacotes, que é o total, por produção de cada funcionário, 6 pacotes por funcionário, eu tenho exatamente necessidade de 75 funcionários. Como nós temos já 25 e eu preciso de 75, nós temos que contratar 50 funcionários. Letra 15. João fez um empréstimo de 12 mil reais a uma taxa de juros simples de 7% ao mês. Quantos meses seriam necessários para que o total do juro do empréstimo comece a ser maior que o dobro do empréstimo? Então, vejam, esse 12 mil é o capital investido. A taxa 7%, eu quero saber o tempo para que o juro seja o dobro desse 12 mil reais, 14 mil. Então, vejam, juros, capital, vezes a taxa, vezes o tempo. O que nós temos? Os juros ser maior que o dobro do empréstimo, que no caso aqui é o 12 mil reais, que vai ser 24 mil. Então, posso montar uma desigualdade. 12 mil vezes a taxa, vezes o tempo, tem que ser maior que 2 vezes 12, que é 24 mil. Posso simplificar 2 zeros, então ficou 120 vezes 7 vezes t. Isso aqui multiplicando dá 840t.
maior que 24 mil. Poderíamos simplificar, ou então já passa dividindo 840. Dividindo 24 mil por 840, eu encontro que o T tem que ser maior que 28,57. Portanto, o primeiro número maior em mês, o mês considerado inteiro, é 29 meses, que representa a letra C. Questão 18. Considere a seguinte expressão. A é 3 vezes 7 elevado ao quadrado, mais, parênteses, 21 dividido por 3, vezes 2 elevado ao cubo, menos 8 ao quadrado. É correto afirmar que o valor de A é igual, ou seja, resolvendo esta expressãozinha aqui, eu vou encontrar o valor de A correspondente a que valor? Primeiramente, vamos calcular as potências. E aqui poderíamos resolver a divisão. Eu vou calcular essa potência aqui, esta aqui, e vou manter as demais operações. Então, nós temos A vai ser 3 vezes 49, mais 21 dividido por 3 vezes 2 ao cubo, que é 8, menos 64. Vou efetuar agora essa divisão. Poderíamos ter resolvido junto com a potência, uma vez que está dentro do parênteses. Então, tenho 147, porque eu já posso efetuar esse produto. 21 dividido por 3 dá 7, vezes 8, menos 64. Agora, eu tenho uma adição, multiplicação e uma subtração. Eu vou calcular primeiro a multiplicação. Então, fica 147 mais 56 menos 24. Agora, nós calculamos na ordem, adição, subtração. Então, eu tenho aqui 147 com 56 dá 203 menos 64. Finalmente, o valor de A, 139. Letra B. Questão número 19. A razão entre o quadrado e o número x e o seu quádruplo é igual ao triplo desse número x, menos 77. Então, pergunta, quanto vale x? Essa questão, uma questão de razão que sempre aparece na banca Avança SP. Então, a razão entre o quadrado do número x é x quadrado e o seu quádruplo, 4x, é igual. Então, tenho a seguinte equaçãozinha. O quadrado de x, que é essa primeira informação, sobre o quádruplo de x, que é 4x, é igual. Triplo, 3x, menos 77. Podemos simplificar. X quadrado com x, corta um x, fica x em cima. Então, fica x. Esse 4 aqui, já vou passar multiplicando aqui, ó. Então, vou colocar um parênteses. 4 vezes 3x menos 77. Distribuindo o fator 4, eu tenho x igual 12x igual 4 vezes 77, 308. Agora, vamos passar o 12x para o primeiro membro, fica x menos 12x igual a menos 308. Isso aqui vai dar menos 11x igual a menos 308. Multiplicando por menos 1 os dois termos dessa equação, eu encontro que x vai ser 308 dividido por 11, cuja divisão dá exato 28, letra D. 14. Em um concurso, as notas de matemática têm peso 4. Português tem peso 3. Informática tem peso 2. De um candidato foram 7, 8 e 6, respectivamente. Qual a alternativa que mais se aproxima da média ponderada? Média ponderada é o produto de cada nota vezes o seu peso dividido pela soma dos pesos. A soma dos pesos aqui dá 9. Então, tenho média ponderada
nota de matemática, 7, vezes o peso, que é 4, nota de português, 8, vezes 3, informática, 6 vezes 2, dividido por 4, mais 3, mais 2, dá 9. Aqui dá 28, 24, mais 12, dividido por 9. Somando 28, 24 com 12, eu tenho exatamente 64. 64 dividido por 9, aproximadamente 7,11, alternativa letra B. Questão 15. Questão recorrente em concursos públicos. Eu gravei uma videoaula recentemente sobre esse tipo de questão. Em uma loja de eletrônicos, um determinado modelo de celular sofreu um aumento de preço de 20%. Posteriormente, devido a uma promoção de final de semana, o preço desse mesmo modelo foi reduzido em 25% sobre o preço já alterado. Se o preço original era R$ 1.200, qual é o preço final do celular após esses ajustes? Então, vejam, um cálculo somente direto, sem necessidade de fazer regra de 3 simples. Preço original, R$ 120.200. Desconto de 25, aumento de 20. Então, não importa a ordem. Aumento de 20 significa que ele vai pagar 120%. Desconto de 25 vai pagar 75%. Portanto, 120% é 1,2 D. Desconto de 25% é 0,75, portanto, preço final 1,2, que é o 120%, desconto de 25% dá, aqui vai dar, desculpa, 0,75, que multiplicando isso aí, vamos só conferir, 1,2 vezes 0,75 vezes R$ 1.200, que dá exatamente R$ 1.080. Portanto, retificando, aqui é 1,2, que é o 120%, vezes o desconto de 25% vai dar 0,75, o cálculo está correto, e eu aqui digitei errado, multiplicado pelo preço original do celular. Sem necessidade de fazer regra de 3 simples, multiplica direto esse aqui, vai dar R$ 1.080, alternativa letra C. Então, 5 questões da banca Avança SP. Vejam novamente na tela inicial os 6 concursos que estão em andamento da banca Avança SP. Façam a inscrição no canal, ative o sininho para que vocês recebam as notificações das demais videoaulas para concursos públicos. E se você gostou, deixa aquele famoso like. E se você está estudando para concursos públicos, continue no canal, clique na playlist Banca Avança SP. E, se possível, compartilhe com seus amigos as nossas videoaulas. Se vocês quiserem colaborar monetariamente, aqui está a chave Pix. Um grande abraço, até as próximas videoaulas.